só o Pai e Mãe Celestial da humanidade confere a chave da grande obra. Porque em si mesmo ele é a luz da vida, a alma da luz, a essência da alma e a vida de toda essência. Porém, aquele que um dia tentar entender a grande obra dará sinal de que jamais a conheceu. Era assim que Tote, o 3 vezes grande, concluía o seu tratado de alquimia. Bem-vindo ao capítulo 2 do curso de alquimia. Neste vídeo, iremos tratar da grande obra, porque essa é a grande rota da alquimia. Mas o que seria a grande obra? A grande obra é a criação do ser humano por ele mesmo, como um ser totalmente integrado à verdade do todo. Ora, e o que seria a verdade do todo? Por observação de toda a criação, de como funciona essa organização que chamamos vida, podemos concluir que a verdade do todo é a vontade livre, determinando o arbítrio livre da individualidade do todo. A verdade do todo é a vontade livre, determinando o arbítrio livre da individualidade do todo. Você pode me perguntar, o que seria vontade? Bom, Tote, ele dizia o seguinte, que antes do Pai e Mãe Celestial decretar faça-se a luz, nasceu nele uma vontade. Nasceu nele a vontade. Os gregos chamaram de telesma. Vontade do quê? Eu tenho um amigo que é um grande alquimista, um dos maiores que existem. E ele disse uma vez uma coisa linda. Eu perguntei, a gente está conversando, e ele falou, é que antes do princípio só existiu aquilo. Porque não tem como a gente descrever, não tem como a gente saber isso antes do princípio. Mas sabemos que o aquilo é o amor. E o amor não tinha o que amar. E foi daí que nasceu a vontade. E a vontade seria o quê? A vontade é você querer ter o que amar. Então, podemos dizer que a vontade livre, determinando o arbítrio livre da individualidade do todo, nada mais é do que o seu amor livre, determinando o seu arbítrio livre. O que seria o amor livre? Seria o amor sem limites das necessidades. Amar é entrega e abandono. Entrega de tudo que se é no amor que se sente. E abandono de toda e qualquer necessidade, inclusive da necessidade de ser amado. Isso é o amor livre. Você pode dizer é difícil? Eu te falo o seguinte, olha, vou repetir uma frase. Não é difícil e nem é fácil. É só uma questão de determinação, de aceitação da verdade que está velada nesse processo vida. Porque senão, eu te diria que a grande obra é uma das coisas mais difíceis que existe, porque a criação sua por você mesmo é uma coisa difícil. Vejamos por quê. Olha,
Se você já pesquisou alquimia, você deve ter lido alguma coisa sobre os homúnculos. Diziam que os alquimistas tinham o conhecimento de criar pequenos homenzinhos, pequenas mulherinhas, né? Mulherzinhas. E isso gerou em muitas pessoas uma ridicularização dessa arte que é a alquimia. Só que a alquimia inteira, ela foi sempre escrita por símbolos. Sempre foi simbólica. Quando fala do mercúrio, quando fala do enxofre, quando fala do esperma universal, são símbolos. E as pessoas perderam a capacidade, o conhecimento de revelar o significado dos símbolos. Alguns até interpretam o símbolo, mas revelar o significado dele, as pessoas perderam, porque elas perderam a capacidade de ouvir pela sensibilidade. E para você revelar o significado de um símbolo, é preciso que você permita que o símbolo fale com você, né? De você olhar para o símbolo e permitir que ele fale com você. Então, um detalhe, por exemplo, só para simplificar o que eu estou falando, há uns anos atrás eu conheci um mecânico de automóvel que era um senhor fantástico, ele era um senhor grandão, bem alto, e o meu carro estava com um barulho estranho e a concessionária não tinha resolvido, e aí me indicaram esse mecânico. E eu fui lá, né? Eu entrei na oficina mecânica dele, era meio grande, mas é uma oficina mecânica simples, sabe? Mas é tudo arrumadinho, tudo bonitinho e tal. E aí eu fui conversar com ele, e é sempre ele que fazia os orçamentos, que verificava os carros, depois ele determinava para os seus mecânicos trabalharem, né? Ele pediu para mim abrir o capô, eu abri o capô, ele ficou olhando para o motor. Ele ficou olhando durante alguns minutos para o motor. Aí pediu para mim ligar o carro. Aí eu liguei o carro e ele ficou observando, ele não mexeu em nada, ele só ficou olhando. Olhando, ele pediu para mim desligar, eu desliguei, ficou olhando, e ele falou para mim assim, olha, isso deve ser tal coisa, que eu não lembro o que era, né? Parafuseira da Reebok, eu não sei o que era. Não me lembro o que era, na verdade. Não me lembro se era um coxinho meio ruim, não lembro o que era. Só que ele falou a tal coisa, né? Ele foi, pegou uma ferramenta e falou assim para mim, olha, se você deixar o carro aqui, daqui a umas 2 horas, eu vou voltar aqui que eu arrumo. Eu falei, tá bom, né? Ele deu um preço e eu até... Nossa. Aí, bom, quando eu voltei lá, o problema estava resolvido. Mas a história que eu quero contar é assim, você viu? O motor falou com ele. Eu aqui, como alquimista, achei aquilo fantástico, né? Daí eu só levava o carro lá, né? Nunca mais levei em concessionário, lugar nenhum. Porque era fantástico, entendeu? Isso é a interpretação dos símbolos. Só foi um parênteses, né? Que dá para ver como é prático isso. Bom, então esses homúnculos, né? Esses homenzinhos, essas mulherzinhas, geraram uma certa ridicularização da arte alquímica. Mas qual é o símbolo disso? É que esses homúnculos nada mais é do que algo chamado personagem, personalidade, a persona. Os alquimistas criavam de si mesmos, né, uma personalidade para poder conviver no meio. A diferença, por exemplo, você cria sua personalidade. Todo mundo cria sua personalidade. Qual é a diferença da criação das pessoas, vamos dizer, que não eram alquimistas e dos alquimistas? É que os alquimistas criavam a personalidade deles, a sua imagem e semelhança. Né? Ou seja, imagem porque eram eles que estavam criando, e semelhança porque eles criavam a personalidade o mais próximo possível da verdade que eles falavam, que eles viviam, mas eles iam se comunicar no meio com essa personalidade, sem se expor tanto, por razões óbvias, né? Você cria a sua personalidade, a sua imagem, mas nem sempre a sua semelhança, quase nunca a sua semelhança. Né? Sua imagem porque é sempre você, tá certo, que cria. Mas, por exemplo, a sociologia, ela fala uma coisa bem bacana. Ela diz o seguinte, que o ser humano, ele interage
em três mundos, né? Em três esferas de relacionamento. Tem a esfera social, que é onde o ser humano interage no meio da sociedade, né? Os colegas, os amigos, né? O trabalho, a faculdade, a escola e tal. E isso é o mundo social, né? Ou a esfera social. E ali você cria uma personalidade, né? Mas olha que interessante, seja sincero, né? As pessoas criam a sua personalidade para serem aceitas pelo meio. Né? Elas querem ser aceitas pelo meio. Né? Tudo bem, sabe? Mas não há essa necessidade. Né? Mas assim que se cria. Por isso que a gente diz que não é tanto a sua semelhança. Porque você acaba muitas vezes essa personalidade sendo algo que não realmente representa você. Né? É uma personalidade feita por alguma conveniência, no sentido de se adaptar ao meio. Né? Aí depois tem a esfera familiar, né? Onde você já tem uma outra personalidade. Ali você já consegue ser mais semelhante a você. Né? Então você se permite explodir, né? Você se irrita com os filhos, se irrita com o cônjuge, né? Se irrita. E você se permite se irritar, explodir, porque você vai confiar naquela esfera de que você pode se expor sem que aquela esfera te odeie, né? Que ela te aceite da maneira como você é. Né? E tem a esfera, o mundo, que é a esfera íntima sua, que é quando você está sozinho, né? Sem ninguém, isso que tal, e ali você também tem uma personalidade, né? As suas articulações mentais, né? De como você vai fazer uma coisa, tá? Entendeu? De como você vai conversar com alguém, você se imagina conversando com a pessoa dentro de uma personalidade muito semelhante a você. Só que você depois acaba não repetindo daquela maneira. Bom, mas criar um homúnculo é você criar a sua personalidade, a sua semelhança. Né? E olha que lindo, por que eram homúnculos? Né? Porque era uma personalidade capaz de se revestir de todas as multifacetas, né, que existem nos meios sociais. É muito comum você ver um alquimista interagir em qualquer tipo de meio. Né? É uma coisa engraçada, por exemplo, eu não curto muito, para ser sincero, a coisa do tumulto, assim, sabe? De ir algum lugar que tem muito tumulto e tal. E uma vez me convidaram para mim ir num show de samba. Né? Tem alguns sambas que eu acho bonito, eu acho muito samba, tal, eu gosto, assim. E me convidaram e tal, e é meio tumultuado, não sei o que tal. E eu fui, assim, eu não me sinto bem no tumulto, mas a gente estava com uns amigos que eu gosto muito, então foi muito legal, né? Entendeu? Muita gente, por exemplo, pode pensar assim, pô, né, o que você está fazendo no meio do samba? Né? É um preconceito. O que eu quero falar com isso? Falando assim, que na verdade muita gente cria sua personalidade de tal conveniência que ela vive um preconceito. Por exemplo, assim, ela faz parte de um meio social, né? Por exemplo, sei lá, um meio social zen, né? Que está na moda. E vê alguém indo para um sambão, entendeu? Acha que aquilo é evoluído. Né? Sabe, é sem qualquer tipo de senso, uma coisa assim. Entendeu a coisa da personalidade? Então, criar a sua personalidade, a sua semelhança, é você se permitir conscientemente revestir essa personalidade com as multifacetas, né, que existem na vida. Em palavras assim, mais, vamos dizer assim, simples, seria você ser uma grande atriz, um grande ator, capaz de representar qualquer papel. A alquimia é uma arte. Toda arte transforma. E a arte que não transforma não é uma arte. Transformar, né?
significa ir além, né? O além. Formar, ou seja, além do que se forma. Né? E é preciso, então, transformar o quê? Transformar a si próprio. Porque só existe o seu poder em relação a você mesmo. Não há poder em relação a outros. Quando você percebe alguém tendo poder sobre o outro, é porque o outro conferiu o poder que ele tinha sobre si àquele alguém. Mas aquele alguém não possui poder sobre o outro. Está claro, né? O poder só existe seu em relação a você mesmo. Porque o grande trabalho da alquimia, para você atingir a transformação, para você ir um pouco mais além, atingir a transmutação, ir além das mutações naturais, você atingir a sublimação, é preciso que você apodere-se de si mesmo. Seja senhor, seja senhora de si mesmo, em todos os seus sentidos. É exercer uma palavra que é a chave na alquimia, uma palavra chamada autocontrole. As emoções, elas são como um animal selvagem, que você até pode aprisioná-la numa gaiola, numa jaula. Mas se você soltar um dia, ela te devora. Ou ela perde a sua vida. Conter uma emoção tem esse perigo. Se você é contido, se você é contida, você vai ou matar a sua emoção, né, ou matar no sentido de que você vai deprimi-la, né, ou você vai estar acumulando ela e um dia você explode, um dia ela te consome. Apoderar-se de si, dominar a emoção, não é você contê-la. É você determinar a direção dela. Porque a emoção é uma reação. A gente já falou isso no capítulo 1. A emoção só existe quando algo externo a gera. Você sente, por ser sensível, você vê alguma coisa e aquilo gera em você uma emoção. A emoção, ela é uma reação. Essa reação, ela tem um processo, se desencadeia naturalmente, né? Então você direciona ela. Por exemplo, uma emoção de raiva, que é natural na gente, né? A raiva. Se você não a direciona, você, sabe, está explodindo por aí sua raiva. Né? O que seria direcionar? Né? Uma emoção, tem a raiva, tem, não vou lembrar, são 5 emoções fundamentais no ser humano, não vou lembrar mais. Né? Mas o que seria direcionar a emoção? Seria você ter, apoderando-se de si, a lucidez do que você se entende como propósito. Nós vamos chegar no negócio de se criar a si próprio, mas olha que interessante. Então, por exemplo, assim, se alguma emoção acontece e me gera raiva, né, e aquela raiva vai explodir, ela vai ter que explodir, eu não vou contê-la, só que ela vai explodir num propósito meu, como força para que eu cumpra alguma coisa, não em reação ao outro. Sabe, o outro não vai ter poder sobre mim. As coisas não vão ter poder sobre mim. Entendeu o que quis falar sobre apoderar-se de si? Não é você conter a emoção, é você direcioná-la. A força da emoção, você direcioná-la para um ponto. É nesse sentido, apoderar-se de si. Lembra que a gente fala no capítulo 1, se você se intimidar, né, se for tímido, tímida, ou se você se inibir, né, permitir-se não se permitir, né, a tua natureza se manifestar, você vai acabar somatizando isso, porque você vai estar se sufocando. Né? Não é isso que eu quero falar. Apoderar-se de si, o autocontrole, é você fazer com que a emoção extravase sim, mas direcionada. Né? Para não dar poder a alguém, não dar poder à vida sobre você. Volto a falar, é difícil isso? Eu te pergunto,
que é difícil e o que é fácil? Não existe, em verdade, o difícil e o fácil. Existe o fazer. E ponto final. Né? Você imagina, eu me lembro a minha filha, quando foi aprender a divisão, né, com, não vou lembrar, 2 números, né? Como é que chama? Não vou lembrar, não sou muito bom de matemática. Né? Foi dividir. Nossa, ela sofria, porque era um professor, também não tinha lá a explicação boa, não sei o que tal, e eu também não conseguia explicar para ela. Né? E, nossa, era um sufoco, né? Porque ela não conseguia entender aquilo. Né? E um dia, sei lá, ela entendeu. E quando ela entendeu, ela falou assim, pai, que tão simples, isso que tá, entendeu? Ou seja, um dia que ela conseguiu dominar aquilo, não é nem entender, né? Quando ela conseguiu perceber o que era, quando ela viu o que era, né, a razão daquilo, ela falou, pô, pai, é simples, né? Entendeu? Mas até então era um monstro. Porque assim, né, se não tiver autocontrole, né, as coisas viram um monstro. Né? Então, direcionar a emoção, permitir-se que você extravase ela, né, é isso. Então, criar-se a si mesmo como um ser totalmente integrado à verdade do todo, ou seja, totalmente integrado à vontade determinante. A vontade determinante, vontade a querer ter o que amar, integrado a isso, é você fazer da sua vida realmente uma expressão inteira de amar. Perguntaram para Cristo, Rabi, quando eu entrarei no reino? E ele responde, em verdade vos digo, quando fizerdes só o que amais, estareis no reino. Não sei onde é que está, tá bom? Eu não decorei a Bíblia, né? Então assim, mas está lá, em algum evangelho está lá, isso. Porque é isso, essa é a chave de tudo. Né? Se você for fazer as coisas pelo amor, você tem a vontade. Lembra que a gente falou no capítulo 1? É sempre por um outro, é sempre por amor. Uma pessoa que vai construir uma obra na sua vida para si só, é uma pessoa vazia. Né? É sempre para alguém, ainda que esse alguém não exista, mas existe a ideia desse alguém. A ideia desse alguém, ainda que esse alguém não exista, ou seja, ainda que esse alguém não tenha aparecido, mas a ideia dele. Né? Todos nós sempre esperamos que alguém apareça, né? Para a gente poder amar. Tem gente que espera para ser amado. Paciência. Isso é um estado de sofrimento. É não permitir-se apoderar-se de si, exercer sobre si mesmo os domínios da sua vida. Né? Ou seja, depender de que alguém apareça para que você consiga ser feliz. É dar para alguém uma carga que a pessoa não merece. Né? Ninguém vai te fazer feliz. Você não tem esse direito. Então, criar-se a si mesmo, né? E é fazer... porque assim, você então vai fazer a sua personalidade, esse é o processo, a sua personalidade interagindo em todos os meios que você tiver. Você vai realmente conseguir representar papéis, né? Mas a sua semelhança, nesses papéis estará a sua verdade. Né? Eu adoro aqueles atores, aquelas atrizes que representam vários tipos de personagens, você percebe que está lá o ator, que está lá a atriz. Eu acho lindo isso. Né? É isso. Tá certo? Porque você vai começar essa prática, porque isso vai ser uma prática. Né? Lembra que a gente falou? Nós estamos entrando no final do curso 1, eu deixei claro, no capítulo 1, deixei claro que o capítulo 1 trata de uma conduta alquímica. Aqui no capítulo 2, nós já entramos na alquimia operativa já. Ou seja, você vai começar a operar a alquimia. Né? Então, o que nós vamos te dizer já começa então essa prática, ou seja, criar sua personalidade, a sua semelhança, não só a sua imagem. Né? Então, sabe, aquele meio social que você percebe que você
muitas vezes, por conveniência, permite ser uma personalidade que o meio aceite, mas que te sufoca, já rompa com aquilo. Sabe, não, eu vou... Porque te aceitem como você é, não como querem que você seja. Eu prefiro, sinceramente, viver sozinho do que ter que me revestir de uma personalidade para que alguém goste. Como alquimista eu digo assim, é que nem conquistar alguém. Né? Você se apaixona por alguém, você quer conquistar aquela pessoa. Eu acho essa conquista uma das coisas mais sem verdade que existe, né? A não ser que seja uma conquista sincera, né? De você aparecer para a pessoa e falar assim, vou me mostrar essa pessoa. Né? Mas o que geralmente acontece é que as pessoas começam a querer se mostrar percebendo o que o outro gosta, né? E fazendo o que o outro gosta. Né? Que bem interessante, logo que eu comecei a namorar com a mãe da minha filha, eu não vou lembrar porquê, acho que o carro dela, alguma coisa aconteceu, alguma revisão, alguma coisa, e eu então fui, ela dava aula à tarde só, e os filhos dela, do primeiro casamento dela, também tinham aula no colégio à tarde. E eu então ia buscá-los para levá-los para o colégio. E ela falou assim, então vem almoçar aqui. E eu fui um dia almoçar lá, e aí chegamos lá no hospital, e serviram almoço, e era um bife bonito, né? Um bife acebolado, lindo. Só que na hora que eu cheguei perto, né, eu tenho muita coisa a ver com olfato e tal, né? Eu vi que era fígado. Eu não curto fígado. Né? Eu comi. Acho que é a primeira vez que eu tinha ido almoçar na casa dela. Né? A gente estava namorando e eu comi. Né? E a segunda vez, né, que eu fui, né, um outro dia de semana, ela falou assim, você gosta de fígado? Eu falei, não. Mas você comeu? Eu falei, comi, mas eu não gosto. Entendeu? Eu não fui, porque não, entendeu? Sinceridade, porque presta atenção numa coisa. Para você compor a grande obra, é imprescindível que você seja completamente transparente e, em hipótese alguma, invisível. É imprescindível que você seja completamente transparente e, em hipótese alguma, invisível. Ou seja, é preciso que você seja alguém posicionado, alguém que se posicione perante a sua verdade, doa a quem doer, mas que você, até você mesmo, que doa você mesmo, né? Mas se posicione, não corrompa a sua verdade. Porque senão você nunca irá se criar como ser integrado à verdade do todo. Mas ser transparente não significa ser grosseiro, ser estúpido, estúpida. Né? Porque, olha, você não possui o direito de falar tudo o que pensa. O que você possui é o dever supremo de pensar em tudo que fala. Pensa bem nisso. Aquela pessoa que diz, não, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Você não é sincera. Você é imprudente. Você é grosseira. Grosseiro. Você não possui a exuberância da vida. Você não possui a sutileza da essência humana. Pensa nisso. Porque as palavras, elas têm um poder de criar ou destruir. Um exemplo, assim que começou essa pandemia, eu estava trabalhando na empresa e estou com projetos, né? Estou construindo umas coisas, os trabalhos aí, e uma pessoa, uma menina, uma moça, me mandou uma mensagem que precisava falar comigo urgente, que o mundo dela tinha acabado, isso que tal. Começou essa pandemia, eu pensei, puxa, será que alguém adoeceu na família dela? E ela queria me ligar. Né? E particularmente, ela sabia disso, eu simplesmente assim detesto falar em telefone.
né? Eu acho horrível falar em telefone. Por isso que eu gosto do WhatsApp, né? Me manda um WhatsApp, sabe? Mas me ligar. Mas ela pediu. Eu falei assim, tudo bem, me liga, né? Eu vi que ela estava... Ela me ligou. Olha o problema que ela tinha. Ela tinha marcado uma viagem com um garoto, né, com um rapaz, que ela estava afim do rapaz, né? E ela apostou nessa viagem que eles começassem a namorar. E quando veio a pandemia, o isolamento social, o rapaz cancelou a viagem. E aquilo para ela foi o fim, ou seja, ela falava, meu mundo acabou, isso que tal. E eu tinha vontade, sabe, quando ela falou isso, eu respirei fundo, que eu falei, meu, eu vou mandar essa menina, porra, sabe? Que absurdo, né? Mas eu respirei fundo, né? Que eu também estou sobrecarregado com muita coisa, não sei o que tal, e comecei a conversar com ela, né? Ela confia em mim, né? E comecei a conversar com ela. E ela concluiu, nossa, ela falou para mim, Chico, que absurdo, né? O que está acontecendo no mundo, esse cara, entendeu? Ou seja, imagina que eu tivesse falado o que eu pensei no momento. Ela estava num turbilhão de emoções, né? Assim, entendeu? Aquela coisa da emoção explodir. Ela estava nesse turbilhão. Né? O que poderia? E ela tem por mim um afeto muito grande. Né? Imagina o que poderia ter acontecido se eu fizesse isso. Entendeu? Você não possui o direito de falar tudo o que pensa, mas possui o dever supremo de pensar em tudo o que fala. Porque isso é ato de amor. Isso é ato de amor. Sabe, você querer bater no peito e falar, não, porque, sabe, isso é ato de estupidez. Eu conheço muitos estúpidos na vida, né, que se dizem, eu me basto. Se basta aonde? Acorda. Se basta aonde? Vivemos num meio de interação e o ser humano é um ser de relacionamentos e não de relações. O ser humano é um ser de relacionamentos e não de relações. Bom, o vídeo está com 30 minutos, nós vamos continuar no segundo vídeo sobre a grande obra, falando sobre a criação de si mesmo, tá bom? Só para não ficar um vídeo muito longo.